Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muito prazer que eu estou aqui para compartilhar com os irmãos a preciosa palavra de Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto da Bíblia que está no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11, texto conhecido dos cristãos, que fala acerca do filho pródigo. A Bíblia diz assim, versículo 11: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus jornaleiros. Levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa o melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei um bezerro e um cevado, e matai e comamos, e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram a se alegrar-se. Esse texto, irmãos, ele representa a igreja. Ele representa eu e você, servos do mesmo Pai. É interessante pensar que na casa do Pai tem 2 tipos de filhos. Tem um filho que deseja a morte do pai. Nós percebemos aqui porque a herança é um bem dado aos filhos quando o pai morre. Mas nós vemos aqui a atitude de um filho pedindo ao pai a parte da herança antes que o pai morresse. E a Bíblia diz que o pai não hesitou, o pai deu a parte da herança ao filho, da parte da fazenda que lhe cabia. E o filho, tendo ido para um lugar longe, e ali gastou tudo o que tinha, dissolutamente. A Bíblia não relata com que ele gastou, mas provavelmente com coisas fúteis, e o dinheiro vai muito rápido. Agora, irmãos, a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos, a reflexão, é que a Bíblia diz que aquele rapaz, estando naquele lugar, ele desejou comer bolotas de porco, mas ninguém lhe dava nada. Fora da casa do pai, ninguém dava a ele nada. Eu queria que vocês pensassem sobre o reconhecimento desse rapaz longe de casa. Ele diz assim: Quantos jornaleiros na casa de meu pai se alimentam melhor do que eu? Eu vou voltar para casa. E quando eu chegar em casa, eu vou falar com meu pai assim: Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra a terra, eu pequei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus jornaleiros. Não precisa me tratar com os direitos que eu tenho, eu quero que o Senhor me trate como um empregado. Me trata como jornaleiro, porque os jornaleiros aqui em casa são bem tratados. Ele sabia que a casa do pai tinha um bom tratamento, ao ponto que para ele ser tratado como empregado era o suficiente. Ele já ficaria satisfeito. É interessante, irmãos, pensar sobre arrependimento. É que aquele filho, ele programou uma conversa para com seu pai. Ele programou no seu coração um reconhecimento para com seu pai. E ele, caindo em si, a Bíblia diz que ele voltou para casa. A Bíblia diz que o pai
avistou de longe e foi ao seu encontro. Eu queria que os irmãos pensassem sobre esse encontro de Deus com o seu filho, de um pai com o filho, que representa Deus e a mim e você, que às vezes você está fora de casa. Talvez você saiu de casa também como esse filho, e agora você quer voltar. Mas quando você pensa em voltar, você tem o mesmo sentimento que teve esse filho. Você tem um sentimento que você não é digno mais de voltar para a casa do pai, porque na casa do pai, o pai trata todo mundo bem. Talvez você não se acha digno de ser chamado filho de novo, mas o pai não muda. A Bíblia diz que o pai é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O pai não mudou. A Bíblia diz que o pai, estando de longe, foi ao seu encontro e o abraçou e o beijou. O discurso que o filho tinha preparado, não vai dar tempo dele fazer o discurso todo, porque o discurso dele começa assim: pai, pequei contra o céu e contra a terra, não sou digno de ser chamado seu filho. O pai o interrompe: filho, só de você reconhecer que você pecou e voltar para casa, a sentença sobre a sua vida não vai sair da sua boca. Se você, meu irmão, que está fora de casa, quiser voltar para a casa do pai, eu queria que você pensasse nesse texto. Ele projetou uma conversa para com o pai. Eu queria que você pensasse no texto. O que ele projetou conversar com o pai, ele foi interrompido. Ele foi interrompido pelo amor do pai. Por que eu não disse eu não sou digno de ser chamado seu filho? Trata-me como um dos seus jornaleiros. Essa é a proposta inicial dele na ausência do pai. Mas quando ele chega na casa do pai, ele diz: pai, pequei contra o céu e contra a terra, não sou digno de ser chamado seu filho. Ponto. O pai não quer saber de mais nada. O pai simplesmente chama o servo, fala: coloca anel nos dedos, sandália nos pés, mata um cabrito e vamos fazer festa, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Deus não mudou, meu irmão. Deus não vai mudar. Talvez você saiu de casa, Deus não te impediu. Deus não impede o filho de sair de casa. Mas quando você sai de casa, com certeza você vai deixar o pai na janela. E a expectativa do pai é que você volte. E se você voltar, meu irmão, talvez você projete uma oração também. Mas eu quero te dizer que Deus vai interromper sua oração, porque o pai quer fazer festa. Ele quer fazer festa com a sua volta, que você possa voltar para a casa do pai, pois você sabe que na casa do pai até os jornaleiros são bem tratados. Que Deus abençoe a sua vida. Você que está fora da casa do pai, que você possa voltar para a casa do pai, pois tem uma festa esperando por você. Deus abençoe você no nome de Jesus.